Olá, irmãos, tudo bem? Estamos de volta aqui para a gravação de uma introdução, depois de um período aí de descanso, de pausa. Espero que você tenha conseguido colocar em dia a sua leitura, mas se você não conseguiu, não se apavore, você pode ler a partir de Josué agora e depois repor, né, o que você ainda não conseguiu ler. Então é muito bom termos esse planejamento como igreja. Espero que ao final do ano muitos irmãos e irmãs tenham conseguido ler, né, a Bíblia toda. Alguns adolescentes, jovens também estão empenhados aí nessa missão e espero que seja um sucesso de fato e que a gente possa aprender bastante. Bem, chegamos ao livro de Josué e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, alguns slides, para a gente fazer uma breve introdução, né, ao livro de Josué, um livro fascinante que mostra de fato como o povo conquistou a terra que o Senhor havia prometido, ok? Então vamos lá. O livro de Josué é um livro curto, tem apenas 24 capítulos e você ficaremos poucos dias na leitura desse livro. Espero que você aproveite bastante essa leitura. Dentro daquele cronograma que nós tínhamos proposto no início, né? Você deve lembrar que o livro de Josué já está aqui no período de conquista. Nós já lemos os cinco primeiros livros, né, que é o chamado Pentateuco, né, o período da criação ali dos patriarcas, período do Êxodo, né, que é a saída do povo do Egito, e agora entramos no livro de Josué, que é a conquista de Canaã, né, como isso aconteceu. Josué faz parte dos livros históricos, que são todos esses livros aqui em azul, concluindo lá a história do povo de Israel com o livro de Esther, né? E a gente, logo a gente vai chegar lá. Mas vamos falar um pouquinho de Josué. Aqui está aquela cronologia que vocês têm acompanhado também do Pentateuco, que terminamos ali em Deuteronômio. Então, Josué, o tema de Josué é vitória, vitória. Em Josué, a vitória vem, e cada tribo sua terra tem. O livro de Josué, e como o autor, né, desse livro não pode ser determinado pelas escrituras, não é um livro que fala exatamente quem o escreveu. Josué, capítulo 24, de 1 a 26, sugere, né, que o autor de pelo menos parte desse livro seja o próprio Josué, né, o autor de parte desse livro. Outras passagens não poderiam ter sido escritas por Josué, porque narram, por exemplo, a respeito da sua morte, registrada ali nos capítulos finais do livro. O que você vai ver, ou já viu, né, se você leu todo o Pentateuco, por várias vezes o nome de Josué ele é mencionado no livro, né, nos livros ali que antecederam o livro de Josué, e trazem para nós um perfil de quem era Josué, né? Um perfil ali da liderança de Josué, os primeiros anos, nasceu ali em meio àquela escravidão, àquela opressão, e ele testemunhou o poder de Deus, né? Quando Deus livra o povo ali do Egito. Ao longo do Pentateuco, se você prestou atenção, você percebeu, se você se atentou, né, para esse personagem, você percebeu como Deus treinou e capacitou Josué para ser líder, né? E o quanto Josué creu e cria nas promessas de Deus. Um fato que me chama bastante atenção na vida de Josué é o fato dele ser ensinável, alguém sempre disposto a seguir as instruções de Deus. E Deus deu muitas instruções para Josué, sobretudo agora nessa nova missão, nessa nova tarefa que ele tinha de liderar o povo nas campanhas de conquista da terra. Então, próprio Deus dá uma palavra ali de ânimo para Josué, por várias vezes é mencionado, né? Josué, seja forte e corajoso. Você tem uma grande missão pela frente. Seja forte e corajoso. Outro detalhe que Deus fala que Josué deveria observar todos os mandamentos de Moisés. Josué deveria meditar no livro, né, da lei dia e noite. E mais uma vez, Josué, não tenha
medo. Josué também foi ah, fortalecido, né, pela confirmação pública, ou seja, o povo aceitou como substituto de Moisés, os líderes, os sacerdotes deram ouvidos para Josué. E a Bíblia conclui falando um pouco da liderança, o livro conclui falando da liderança de Josué, né? Josué, ele demonstrou muita sabedoria e as avaliações a respeito de Josué são avaliações positivas. Então vale a pena estudar um pouquinho mais sobre esse personagem. A data em que o livro foi escrito, Josué compreende o período do início da ocupação de Canaã até a morte dele, né? Então, aproximadamente aí do ano 1405 até o ano 1375, tá? Aproximadamente aí 30 anos de história cobre esse livro de Josué. Legal? A mensagem do livro, tirada lá do Foco de Desenvolvimento, né, do irmão Carlos Oswaldo, é a seguinte, é o resumo do livro, né? A conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida aconteceram de acordo com as promessas de Deus, baseadas em quê? No poder de Deus por meio da fé e da obediência daquela nação. Então, desde o começo, em Números ali, em Êxodo, se o povo obedecesse a Deus, se o povo fosse fiel a Deus, Deus daria, né, a terra a eles, eles entrariam na terra, mas não seria pela força do povo, e sim pelo poder de Deus. E agora o povo está na terra, né? O povo entra na terra, vai conquistar essa terra, e agora tem uma longa. O livro de Josué agora, então, destaca como seria difícil isso e como foram os passos para a conquista dessa terra. Só é interessante observar que lá nessa terra, né, eles adoravam vários outros deuses, né, o culto das principais divindades, que era Baal, Azera, ou Azerá e Anat, envolvia tudo que era mais baixo, né, prostituição cultural, apelava-se para a natureza depravada do homem, né? Baal, ele era considerado Deus chuva, e para muitos ali em Canaã, adorar a Baal era garantia de boas colheitas, tá? E se você continuar lendo, a gente vai chegar breve em Juízes, e nós vamos ver como o povo de Israel se corrompeu atrás, talvez, de promessas, né, vazias, que eram prometidas por falsos deuses, né, como esses que estão mencionados aqui. Outro detalhe, a estrutura do livro, voltando um pouquinho para o livro de Josué agora, né? Nós vamos dividir o livro em duas partes principais, né? A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 12, né? Que fala de Josué, né? Liderando Israel, dos primeiros passos ali, e depois tem aquelas batalhas contra os cananeus. Então, até o capítulo 12, nós temos algo bem eletrizante, né? É o fato do povo conquistar a terra. E depois que o povo entra na terra, do capítulo 13 até o capítulo 24, eu confesso para você que é uma leitura um pouco difícil, porque menciona muitas terras ali, você vai ter que trabalhar com mapa geográfico na mente aí, mas mostra como Deus é um Deus de organização e ele dividiu a terra ali, né, organizou todos os detalhes para o benefício do povo, e no final do livro nós temos as palavras finais de Josué. Então, muito bom ler esse livro, espero que você aproveite bastante a leitura, sempre lembrando do contexto. O pano de fundo do livro são os 5 primeiros livros que nós já estudamos até aqui. Se você ainda não concluiu a leitura, né, você deve lembrar de Gênesis, criação de tudo, né, a promessa de Deus, quando ele chama Abraão, olha, eu vou dar uma terra para você, e Deus em Josué cumpre a promessa que ele fez a Abraão lá em Gênesis 12, né? 4 séculos, né, se passaram aí, mais que isso, né? Muito tempo se passou, e o povo agora, 4 séculos que eu estou me referindo à escravidão no deserto, e Deus levanta o libertador aí, lá em Êxodo, né? Deus dá orientações ali no livro de Levítico para adoração a ele, né? E no livro de Deuteronômio, Deus dá, através de Moisés, alertas para esse povo, para que eles obedeçam,
né, agora a Josué para que eles entrem de fato na terra prometida. E o livro de Josué, então, destaca ali os primeiros passos, né, da liderança de Josué, me desculpa, ele é a liderança de Josué, que nós temos muito a aprender com a liderança de Josué, né, as dificuldades que ele enfrentou e o como ele confiava em Deus. E fato era que se o povo obedecesse a Deus, o povo alcançaria sucesso, né? Deus não entregou Josué uma tarefa fácil, mas era uma tarefa difícil, mas antes Deus capacitou Josué para cumprir essa tarefa, assim como o Senhor nos capacita a cumprir, né, a missão que nós temos aqui neste mundo. Várias coisas aconteceram no livro de Josué, onde nós podemos ver a graça de Deus, o cuidado de Deus, né? E talvez a passagem que nos chama a atenção são as batalhas, né, contra os cananeus, e nós estudamos ali quando a cidade de Jericó, os muros da cidade de Jericó caem aí, né, como um sinal da fidelidade de Deus para esse povo, e Deus usa um método impressionante ali, né, naquela batalha, e a vitória veio pelas mãos de Deus, para que o povo não tivesse dúvidas de que Deus estava por trás de tudo isso. Mas o povo, né, como sempre, confiou em si mesmo. E uma frase que eu li ao longo desses estudos de Josué é que sempre que nós somos surpreendidos, né, por uma vitória, né, logo nós somos propensos a uma derrota, quando nós menos esperamos, porque muitas vezes nós achamos que a vitória é resultado, né, do nosso esforço, da, da nossa força, e de fato não é assim. Leia no livro de Josué que depois da vitória, né, ali em Jericó, o povo foi arrogante, né, quando foram lutar lá e conquistar a cidade de Ai, e o povo penou, sofreu por isso, derrotas, né? Enfim, o livro de Josué é esse livro muito dinâmico que com certeza tem muito a nos ensinar. Aí depois, nos capítulos finais aí, tem a divisão, né, das tribos, aqui dá um mapa das batalhas, né? E aí a divisão das tribos aí, as 12 tribos de Israel sendo distribuídas aí, e como foi feito isso, você vai ler do capítulo 13 até o capítulo 22. E os capítulos finais, né, os capítulos 23 e 24, destacam novamente o personagem de Josué, as palavras finais de Josué, e o fato é que Josué, antes de morrer, ele reúne o povo e ele convida os israelitas a viverem uma vida pura, uma vida de fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus, chama o povo a abandonar a idolatria. Então, o fato é que o povo já estava, né, não fez exatamente aquilo que o Senhor tinha ordenado, e o povo já estava colhendo consequências, né, e para que o povo temesse a Deus. E a conclusão do livro é aquele versículo tão conhecido, né, onde Josué diz ao povo que ele e a casa dele, ou seja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E ele chama o povo então a também servir a Deus, né? De fato, o livro de Josué nos ensina, né, a fidelidade de Deus ao cumprir as promessas dele, né? O livro de Josué nos ensina que Deus ele continuará sendo fiel, né? Mas o livro de Josué também nos ensina que Deus pune o pecado, e recompensa, né, aqueles que foram que são fiéis a Ele. Nós possamos aprender muito e tirar muitas lições preciosas dessa leitura. Que Deus abençoe e vamos firmes juntos, né, concluir essa leitura também para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e tenham todos uma boa leitura do livro de Josué. Parar a gravação aqui, eu não estou sabendo parar a gravação. Ok, agora deu certo.